bom dia. Estamos aqui no nosso nono devocional dos Salmos, que o título diz assim: Graças a Deus, justo juiz. Então, é um salmo louvando a Deus, engrandecendo a Deus e reconhecendo que Ele é justo. E é o salmo de número 9, que diz assim: Senhor, quero render-te graças de todo o meu coração e proclamar todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, tocar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos retrocedendo, tropeçaram em tua presença e pereceram. Pois defendeste o meu direito e a minha demanda, sentaste em teu trono como justo juiz. Corrigiste as nações, destruíste os ímpios, por toda a eternidade apagaste o nome deles. O adversário foi totalmente derrotado para sempre. Arrasaste as suas cidades, e já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre. Para o julgamento firmou o seu trono. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Tocai, cantai e louvai ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações as suas façanhas. Ele busca os assassinos, lembra-se do sangue derramado e os vinga. Não se esquece jamais do clamor do necessitado. Misericórdia, Senhor, vê minha aflição, o sofrimento causado pelos que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião possa eu cantar louvores a ti e ali exulte em teu livramento. Os povos caíram na cova que com astúcia abriram, no laço que ocultaram, seus pés se prenderam. O Senhor é conhecido pela justiça que exerce, os ímpios caem em suas próprias tramas. Voltem os ímpios para o inferno, todos os povos se esquecem de Deus, mas os necessitados jamais serão esquecidos. Nem será frustrada a sua esperança, nem será frustrada a esperança dos pobres e humildes. Ergue-te, Senhor, não permitas que um simples mortal vença. Julgados sejam todos os povos em tua presença. Coloca em seus corações o terror, ó Senhor, para que saibam as nações da terra que não são mais do que seres humanos. Eita, que é um salmo bem forte hoje, né? Muitas pessoas que não entendem, que estão lendo pela primeira vez, né? Não entendem direito ainda, podem ler e pensar, né? Nossa, mas que salmo forte, que pode até pensar coisa que não deve, né? Sobre Deus. Mas devemos buscar entendimento, né? Eu também no começo eu lia e eu pensava assim, gente, mas Davi está desejando muito mal para as pessoas, né? E a gente sabe que quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que a gente não deve desejar o mal para as pessoas, por mais ruins que elas sejam. A gente não deve pagar o mal com o mal e muito menos pedir para Deus amaldiçoar ou para Deus destruir um inimigo seu, que na verdade sabemos também que nós não temos inimigos aqui nessa terra, e o nosso verdadeiro inimigo é o Satanás, né? E as pessoas que às vezes se deixam ser usadas por ele, na verdade a gente tem que orar por eles e sentir pena, né? Por estar sendo usado pelo inimigo, né? Então o nosso verdadeiro inimigo é o Satanás, mas aprendemos que nós não devemos desejar mal ou pagar o mal com o mal com as pessoas que nos fazem mal, com as pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo. Devemos orar por eles, porque eu aprendi que quando você ora, se você orar para Deus pedindo, Senhor, faz isso, faz aquilo com fulano que me fez mal, isso Deus não ouve esse tipo de oração, né? Então você deve orar, Senhor, transforma, Senhor, salva.
Então, lendo isso aqui, às vezes, quando a gente não tem muito entendimento, a gente fica assim, né, meio perdida. Como assim? Eu não posso orar desejando mal? Mas Davi orava, cantava a Deus, falando para ele defender ele dos inimigos, para ele despedaçar, para ele fazer um monte de coisa ruins, né? Mas hoje, nessa palavra, vamos aprender sobre isso. Que a gente deve também estudar a palavra de Deus. Nos estudos tem tudo que a gente precisa entender. E lendo aqui eu entendi que Davi estava louvando ao nome do Senhor pela fé que Deus ia dar vitória, pela fé que a justiça ia ser feita. Mas tudo isso que ele fala, que ele julga o mundo com justiça, que ele governa com retidão e que o adversário foi derrotado para sempre e a sua cidade já não há quem se lembre delas, e ele vai falando esse monte de coisa que acontece, e tem uma parte que ele até fala: voltem os ímpios para o inferno, todos aqueles que se esquecem de Deus. Na verdade, aqui na explicação desse salmo, está dizendo que tudo isso ele está falando do juízo final. É uma palavra profética, é uma profecia que o Espírito Santo de Deus revela, fala através da boca de Davi. Tudo isso ele está profetizando uma coisa que iria acontecer no futuro. Ou seja, no grande dia do Senhor, no dia que Jesus vier nos buscar, que ele que ele for julgar as nações e o mundo, aí sim, tudo isso vai acontecer. E por que Davi já estava glorificando, porque ele já estava exaltando o nome do Senhor, se os inimigos dele nem tinham sido destruídos ainda? Porque ele cria que Deus é justo, ele sabia que Deus é justo, e ele sabia que uma pessoa que faz o mal, uma pessoa que só faz o que não é certo, não vai ficar por isso mesmo. Que a vida mesmo, a circunstância, se encarrega dessa pessoa. Aqui no versículo 15, ele fala: os povos caíram na cova que com astúcia abriram, no laço que ocultaram, seus pés se prenderam. Então é o que aprendemos alguns salmos atrás, que quando a pessoa faz um mal para outra pessoa, o mal se volta contra ela mesma. Se ela cava um buraco para uma pessoa cair, ela mesma vai cair, porque sabemos que é a lei da vida. Tudo que você planta, você colhe. E se uma pessoa ela vai plantar maldade, ela vai colher maldade para a vida dela. Então Davi, ele sabia disso, e por isso ele já exaltava o nome do Senhor. E ele sabia também que se a pessoa não pagar nessa vida, a pessoa vai, e não se arrepender, ela vai pagar no dia que Jesus julgar, no dia que Jesus for julgar as nações. Então, vemos aqui que, na verdade, Deus, ele é muito bom e muito misericordioso, e ele dá muito tempo para a pessoa se arrepender. Para Deus, somos todos criaturas dele, fomos todos criados pela mão dele, pelas mãos dele. Então, ele não ama mais a um do que a outro. Ele não quer ver a salvação de um e a destruição de outro. Ele quer que todos se arrependam, que todos se salvem. Então, ele não vai destruir uma pessoa porque ela te fez mal. Ele vai mandar circunstâncias para que essa pessoa perceba que está no caminho errado e se volte para ele. E se essa pessoa se arrepender e se voltar para ele, ele vai aceitar essa pessoa. Porque ele é amor, porque é isso que ele quer. Ele quer que todos reconheçam que ele é Deus e se voltem para ele. Então ele vai aceitar essa pessoa se ela se arrepender. Mas se ela não se arrepender, no dia do juízo final, ele vai condenar ela, infelizmente. Ele não quer isso, mas é a pessoa que escolheu isso, sabe? Todos temos uma escolha. E aqui,
explicação do versículo 5, que fala assim, ó, corrigiste as nações, destruíste os ímpios, por toda a eternidade apagaste o nome deles. Fala assim que é uma palavra profética, como eu disse, né? E fala assim que descrevem os acontecimentos futuros como se já estivessem acontecido. Tão certo é o cumprimento deles e tão clara a visão. Então, há muitos e muitos anos atrás, antes de Jesus vir ao mundo, já estava previsto para acontecer, né? O juízo final, para acontecer o quê? A separação. Deus levar os seus, os que acreditaram em seu nome, os que obedeceram, os que buscaram, e lançar fora os que não o aceitaram, como diz aqui no verso 17, voltem os ímpios para o inferno. Só que não é isso que Deus quer. É isso que as pessoas estão escolhendo. Então, essa é a explicação desse salmo. Que Deus não é mau, que Ele é justo, Ele é juiz, sabe? Hoje, Jesus é o nosso advogado, mas naquele grande dia Ele vai ser juiz, sabe? Ele vai julgar cada um por seus atos. Então, essa é a explicação, né? Davi estava louvando ao Senhor, porque ele sabia o Deus a quem ele servia, ele sabia que tudo ia dar certo, ele sabia que quem faz o mal cai na própria armadilha, o mal volta contra si mesmo, e ele sabia que quem não pagasse nessa terra, no dia do juízo final, ia pagar, porque o Espírito Santo de Deus revelou isso para ele. Então, todas essas coisas que falam aqui, essas coisas pesadas que falam aqui, né, é uma profecia do que vai acontecer no dia do juízo final, sabe? Hoje, a pessoa pode estar fazendo o que for, sabe? Todas as coisas erradas que existem, e pode não ter uma punição para essa pessoa hoje, mas um dia ela vai pagar. A gente sabe que tudo que a gente faz nessa vida, a gente paga, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, por que essas pessoas que não deram ouvido para a voz de Deus, que não obedeceram a palavra de Deus, iriam ficar impunes, né? Seria muita injustiça. E Deus, ele é justo, né? Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele é tão amor que, olha só, o que diz a respeito desse versículo 20, que fala: coloca em seus corações o terror ao Senhor, para que saibam as nações da terra que não são mais do que seres humanos. Olha o que diz na explicação. É notório como Deus tem permitido o terror entre as nações, como mais uma chance para que o homem observe o produto de seu egoísmo e ambição. É necessário que o homem se humilhe e reconheça sua pequenez e a necessidade da direção divina. Mas a humanidade, em sua arrogância, tem se rebelado ainda mais contra Deus, e por isso passará por mais aflições e sofrimentos, entristecendo sobremaneira o coração do Criador. Então é tudo isso que eu disse. Deus, Ele permite que coisas ruins aconteçam, porque só assim o ser humano percebe que Deus, Ele é tudo que precisamos, que precisamos dele, que precisamos obedecê-lo, viver com ele, sabe? E ele permite coisas ruins acontecerem para que o ser humano perceba que ele não é nada, que ele precisa de Deus e se voltem para ele. Mas, mesmo assim, muitos não estão nem aí. Passam pelo sofrimento, passam pelo terror, como diz a própria palavra, mas continuam no erro, continuam desobedecendo e virando as costas para Deus. E isso causa mais sofrimento ainda na pessoa, mas Deus não se agrada disso, Deus não se agrada de ver o sofrimento. É o próprio ser humano que procura com as próprias mãos o sofrimento e fala que isso entristece sobremaneira o coração do Criador. Ou seja,
entristece demais o coração dele ver que a criação dele, a obra de suas mãos, vira as costas para ele e prefere sofrer no erro do que se voltar para ele. Então, que possamos nos arrepender, né? Que possamos nos voltar mais para Deus, que possamos pedir para Ele abrir os nossos olhos espirituais, tirar toda a cegueira espiritual, para que possamos ver o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, e o quanto Ele nos chama, sabe, para perto dEle, para um dia ir morar com Ele, e possamos nos arrepender dos nossos erros e fazer como Davi também, né? Louvar o nome do Senhor, engrandecer mesmo nas perseguições, mesmo que o mundo se levante contra nós, vamos louvar e engrandecer, crendo que no futuro a vitória vai vir. Quando Davi está louvando aqui, que ele fala, eu quero alegrar-me, exultar-me, render-te graças de todo o meu coração, cantar louvores ao teu nome, tocar. Quando ele está falando isso, ele ainda está numa perseguição, ainda está sendo perseguido, ainda está numa luta, mas ele está fazendo isso já pelos olhos da fé, vendo a vitória. Então que possamos ser como Davi, né? Essa é a palavra do Senhor. Eu espero que você tenha entendido, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E que Deus te abençoe, que Ele possa tocar o seu coração através dessa palavra. Se você estiver cometendo algo que não agrada ao Senhor, que você venha se arrepender e entender que Ele é amor e Ele te chama. E Ele não desiste de você, mesmo que você seja o maior pecador do mundo, Ele não desiste. Ele ainda é o nosso advogado que nos defende. E que Deus venha falar melhor ao seu coração, e eu vou orar por você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Mais uma vez, o Senhor é tão maravilhoso, falou tão fortemente aos nossos corações, demonstrando o seu grande amor e a sua grande misericórdia, meu Pai. Porque o Senhor é justo, mas o Senhor é tão amor, o Senhor é o próprio amor. E o Senhor nos ama e não quer que nenhum de nós se perca. E por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor venha falar ao coração de cada um que está assistindo, Senhor. Que o Senhor venha tocar no coração daquele que precisa dessa palavra, que precisa se arrepender, que precisa reconhecer que o Senhor é Deus. E daqueles também, Senhor, que precisam se alegrar no Senhor, mesmo durante a provação, mesmo durante a perseguição, mesmo durante a luta, que o Senhor venha convencer essa pessoa, meu Pai, de que um dia a justiça virá, um dia a vitória virá, e que ela não precisa se desesperar, e que ela precisa glorificar e engrandecer o seu nome mesmo durante a provação, Senhor. E eu te peço que o Senhor venha tocar no coração de cada pessoa, venha abençoar cada pessoa, venha trazer salvação para cada lar, meu Pai. Eu te peço e eu te agradeço e eu te louvo e te exalto, em nome de Jesus. Amém. E essa foi a palavra de hoje, que o Senhor venha te abençoar, abençoar o seu dia, e até amanhã.